da Alfofo está lá para conferir. É com você, Lázaro. É isso aí, meu show. Começou a coletiva aqui. Vamos acompanhar. Vou começar aqui. Paulo, Fred Uva do GE. Algumas semanas depois de um jogo no Maracanã, você foi perguntado sobre sua motivação de treinar o Flamengo. Você lembrou que até pagou uma multa na Polônia para vir para o Flamengo, uma opção de carreira. Hoje, se a pergunta sendo feita de novo, qual seria a sua resposta depois de tudo que você deve ter ouvido, deve ter lido depois do jogo com Fortaleza e depois dessa derrota contra o Bragantino? Boa noite. Boa noite. Há coisas que eu não posso controlar e essas são aquelas que eu menos gasto energia. Quando eu tenho que gastar energia naquilo que é as minhas convicções, na nossa metodologia, em trabalhar com os rapazes da melhor forma que eu sei, para podermos ser competitivos e ganharmos jogos. Por isso, tudo aquilo que se comenta ou tudo aquilo que se escreve, com todo o respeito, é algo que eu não posso controlar. Daí o meu foco exclusivamente é analisar os nossos rivais, passar com clareza as ideias, os comportamentos dos nossos rivais para a nossa equipa, recuperar jogadores, tomar decisões para o jogo, de forma a podermos ganhar jogos. Paulo, aqui por gentileza, boa noite. Agora falando um pouquinho dessa questão do controle, o que você pode melhorar e trabalhar, queria que você falasse um pouco do que você achou que hoje faltou para o Flamengo e como trabalhar o emocional dos atletas. Porque a gente observa o Flamengo um time gigante, obviamente que a cobrança é no mesmo nível, e eles estão envolvidos nessa situação e precisam, claro, dessa recuperação no campo. Não, sobretudo o que tem faltado um pouco mais tem a ver com o último terço, ofensivo sobretudo. Penso que houve um equilíbrio muito grande até ao golo. Um golo que nasce de um livre, que nem sei se a bola está fora anteriormente, nem se não, mas nasce de um livre, onde há um desvio do nosso segundo homem, do Andreas. A nossa linha defensiva, penso que é o próprio Lázaro, o Lázaro e o Mateuzinho que estão como último na própria linha, mas é um desvio e em direção ao golo. E a partir daí a nossa equipa, ou seja, o jogo em si começa a ter uma tendência de Flamengo, com maior domínio, com transições bem rápidas, porque todas as duas equipas do início pressionaram sempre o homem da bola, retiraram o espaço. O Bragantino teve muito mais capacidade, porque um dos comportamentos que eles têm é ou seja, sob pressão ou no jogador livre. Depois dessa mesma pressão foi procurar mudanças de corredor, onde tem jogadores extremamente rápidos, bem competitivos, também no jogo aéreo, e isso pouco a pouco, em alguns momentos, fez-nos baixar bloco, mas quase nunca sem grande perigo. E nós fomos criando, fomos chegando, tivemos esse mesmo domínio, tivemos sobretudo uma boa possibilidade de fazer golo com o Vitinho, com o próprio Everton, num cruzamento que chegou muito próximo de poder finalizar, e penso que é algo que temos que melhorar, ou seja, no último terço, atacar o espaço livre, sermos mais rápidos, sermos mais potentes a atacar esse mesmo espaço, não ficarmos tão na expectativa de podermos receber no pé, porque são momentos em que nós temos que nos superiorizar sobre o nosso adversário direto, senão tornamos mais fácil a quem defende. Sobretudo isso é onde nós temos que evoluir muito. Acho que nós, na construção, tivemos os nossos dois médios hoje com muita mobilidade, o Tiago muito bem a assumir as pausas do jogo, a sair várias vezes da pressão, a equipa, o nosso adversário sempre baixando, porque a procura que teve na pressão, nós criámos superioridade com os nossos meias logo atrás dos volantes deles, ou seja, procurámos essa superioridade, algo que nós tínhamos identificado para o poder fazer. Faltou-nos, sem dúvida, essa última parte. Depois, já na última parte do jogo, dentro daquilo que tínhamos no banco e todas as mudanças que nós fizemos, sobretudo com a primeira mudança com o Pedro, e depois da expulsão, percebemos perfeitamente que o nosso adversário ia abaixar ainda mais, ia estar mais expectante. Precisávamos de jogo muito exterior para poder fazer cruzamentos. Tomámos uma opção também de ter um zagueiro junto ao Pedro no corredor central,
podermos ter o Andreas um pouco mais à entrada da área para todas as segundas bolas e também na circulação poder finalizar. Tivemos uma oportunidade para o poder igualar, não aconteceu. Poderíamos ser ainda melhores, sobretudo em criar espaços nos corredores laterais para podermos fomentar ainda mais, com mais qualidade, cruzamentos, podendo ter dois jogadores importantes na área como o Pedro e como o Léo. Não fomos felizes nesse sentido. Parabéns ao nosso adversário. Paulo, boa noite mais uma vez. Na entrevista ali no fim do jogo, o Rodrigo Caio acabou falando que teve a substituição dele pelo Gustavo Henrique para colocar um jogador mais alto na área. Acabou indo o Léo Pereira e não o Gustavo Henrique. Sim. Essa era a ideia mesmo? Era o Léo Pereira ir para a área ou era o Gustavo Henrique que acabou ficando ali? Bem, há uma parte importantíssima do jogo que nós também acreditamos que nos últimos minutos podiam-se ter criado maiores situações de bolas paradas. Era um jogador mais com outra altura, de podermos ter mais um jogador nas bolas paradas importantes como é o Gustavo. Boa noite, Paulo Souza, Sidão Marinho da Litoral News. Queria saber qual foi o seu sentimento que passou pela sua cabeça, já no fim do jogo, quando a torcida do Flamengo gritou fora Paulo Souza e a torcida adversária gritou fica Paulo Souza, mostrando esse momento que o Flamengo vem vivendo. Repito, centrado em tudo aquilo que eu posso fazer com todo o meu coração, com toda a minha sabedoria para poder oferecer o melhor de mim mesmo a este Flamengo que tanto merece. Última pergunta. Paulo, por favor, eu queria te perguntar sobre o segundo tempo, Caio Capato, TV Bandeirantes. O Flamengo no segundo tempo teve quase o triplo de posse de bola do adversário, finalizou menos que o adversário, tem esses problemas de criação. Eu queria saber exatamente o que você quer abordar na semana com relação a isso, o que você quer abordar nos treinamentos para melhorar justamente nesse setor da criação. Bem, o nosso adversário com espaço em profundidade e com a velocidade de deslocamento e velocidade de execução, é normal que isso poderia eventualmente acontecer. Nós procuramos, como eu disse anteriormente, procuramos ter um bom volume de jogadores dentro da área, porque sabíamos e estava evidente que o nosso adversário ia ter um bloco bastante baixo, bem junto, também com alguma presença aérea. Daí essa mesma finalização poderia acontecer através de remates fora da área, segundas bolas que poderiam acontecer, cruzamentos, que era aquilo que nós procurámos fazer, e situações com o Marinho bem aberto, poder chegar para dentro, um jogador que tem essas características, poder rematar, poder fazer também cruzamentos, foi aquilo que procurámos, sobretudo. É isso aí, fim da entrevista coletiva do técnico Paulo Souza. Emerson Pet, estaremos juntos na